Olá, me chamo Mário Porto, sou especialista em oratória, ganhei o concurso de Oratória Nacional. E foi aí que eu comecei a me aprofundar mais no assunto e gostar disso. Hoje eu ensino pessoas a falar em público e falar também por uma câmera, olhando para esse obturador que causa pânico em muita gente. Uma coisa muito interessante que você vai aprender aqui nessa aula é como você dominar um fechamento de contrato, tanto presencial quanto no digital. Quando você estiver, por exemplo, numa videoconferência e você estiver conversando com a pessoa, para onde você deve olhar nesse momento? E o que você deve fazer quando você estiver frente a frente, fechando o contrato presencial? A linguagem corporal e a oratória são essenciais para você. Se você é um advogado e quer ter respeito como uma pessoa de credibilidade, uma pessoa séria, então tenha certeza que tudo que você mais precisa é dominar a sua linguagem corporal. Espero que você goste. Então, o que é a oratória? Você, como advogado, já deve ter ouvido falar muito sobre isso e dificilmente você aprendeu a prática na faculdade. Por que isso? Na verdade, eu não sei o porquê não é ensinado, mas eu sei que é um dos pilares principais, não só para o advogado, mas para todo ser humano. É um dos pilares do nosso desenvolvimento, a comunicação. E oratória, ela é muito confundida com falar em público. Oratória não é só a arte de falar em público, mas a arte de se comunicar, de você conseguir passar exatamente o que você precisa que a pessoa entenda e ela entender exatamente o que você quer que ela entenda. Isso é comunicação. A palavra oratória vem de orar, e orar significa trazer atenção para si. Só que quando você está fechando um contrato ou fazendo uma apresentação, gravando um vídeo ou conversando com alguém por uma videoconferência, você não quer só chamar a atenção para si, mas você quer também chamar a atenção para o conteúdo. E você quer que a pessoa entenda exatamente o que você está dizendo. E para isso é necessário você ter domínio da oratória. Então existe uma grande diferença sobre falar bem e dominar a oratória. Eu vou passar pelo principal, todos os pontos principais da oratória, para que você consiga melhorar muito mais a sua capacidade de expressar o seu conteúdo e ser compreendido. E qual é o principal? Como que a gente começa realmente falando bem? A gente consegue passar o nosso conteúdo. Por favor, não faça como a maioria dos meus alunos que ignoram essa dica, que é a dica de ouro da oratória. Oratória é planejamento. Tudo começa dentro de um planejamento. Essa é a parte mais importante. Se você não fizer o planejamento, dificilmente você vai conseguir acertar em cheio o conteúdo dentro daquele assunto e por conta disso a pessoa vai acabar se perdendo em meio a tanta informação. Então, o que é o planejamento? Como fazer esse planejamento? Imagina que a gente tem um funil e esse funil ele tem várias camadas. Em cada camada a gente coloca uma pergunta. Essa pergunta vai ter uma resposta e é exatamente a resposta que vai determinar qual é o seu conteúdo de apresentação. Seja para uma gravação, seja para uma apresentação, seja para uma palestra, para um fechamento de contrato, não importa. O planejamento ele é obrigatório, caso você queira fazer com excelência. Então vamos lá. Cada etapa, cada camada desse funil, uma pergunta. Existem duas perguntas que são principais e indispensáveis. A primeira dela, qual é o tema? Por que eu falo qual é o tema? Se você sabe o assunto, ele é muito amplo. Você é uma pessoa provavelmente que domina muito conteúdo, que tem um vasto conhecimento sobre esse assunto. Mas sabendo o tema, você já consegue afunilar bastante. Quando você sabe o que você vai falar, qual é o tema, você vai para a segunda pergunta e a gente vai afunilando cada vez mais. E a segunda pergunta é, quanto tempo eu tenho? Se você tem 10 minutos ou se você tem 1 hora, você consegue determinar qual é o conteúdo e o quão amplo ele pode ser dentro daquele tema, dentro daquele assunto. Essas duas perguntas nunca podem faltar nesse funil de perguntas. Agora, quantas perguntas são necessárias para eu ter um bom funil de perguntas? Olha, eu digo quanto mais melhor. Porque quanto mais pergunta você fizer, com certeza você vai chegar a um denominador comum, que é aquele conteúdo perfeito. E quais são as outras perguntas? Por exemplo, qual é o perfil do seu público ou do seu futuro cliente? Eu vou dizer sempre cliente, vamos torcer para que sejam todos clientes, então falarei sempre cliente.
Então, qual é o perfil do seu cliente? Qual é o nível de conhecimento do seu cliente? Até onde ele entende sobre aquele assunto específico? No final, o que você tem nesse funil é o seu conteúdo exato. É tudo que você precisa para você conseguir explicar bem e ser compreendido sem que o seu interlocutor, sem que o seu cliente fique perdido. E aí a gente parte para a reunião. A gente chegou na reunião e o que fazer? Digamos que essa reunião seja presencial. Vamos começar pela presencial. Na presencial, você vai saber como apresentar a sua proposta para o cliente. Só que apresentar a proposta, como que eu chego lá? O que eu vou falar sobre? O que exatamente, como eu vou estruturar tudo que eu tenho para falar? Existe uma técnica muito importante de excelente estruturação, que é utilizar o problema. Quando você sabe o real problema, você consegue ir direto ao ponto e discriminá-lo para que você consiga fazer com que seja entendido. E como que a gente usa o problema? Bom, você é o advogado, você sabe exatamente qual é o problema do seu cliente. Então a gente divide ele em 3 partes. A identificação do problema, a aplicação do problema e a solução para o problema. Se você consegue estruturar dessa forma e explicar exatamente o que acontece em cada etapa para o seu cliente, ele vai conseguir entender e dificilmente ele vai repensar ou ele vai questionar a sua proposta, justamente porque você explicou exatamente tudo que ele precisava. E o que a gente encontra em cada etapa? Na apresentação, na identificação do problema, você vai explicar para ele o que ele está sofrendo ou o que ele pode ganhar com aquilo. Então, tanto o que ele pode ganhar quanto o que ele pode perder. Você vai explicar naquele momento exatamente isso, o que você identificou, quais são os prós e os contras da situação. E aí você entra na aplicação. Ele já sabe o que tem de ruim, ele já sabe o que tem de bom, e ele vai entender agora o que isso vai acontecer. Então, seriam os se. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você fizer isso, você vai perder isso. Então, a aplicação é você colocar esse problema na vida dele e realmente alfinetar um pouco para que ele sinta esse problema um pouco mais do que ele já sente hoje. Ele vai conseguir identificar muito melhor esse problema. E a gente parte para a solução. A solução ainda não é a proposta. A solução é o que você identificou para resolver esse problema. O que pode ser feito? O que ele precisa que seja feito? Então, o que ele precisa fazer no caso? O que ele precisa te entregar? Para onde ele precisa ir? O que vai ser feito é a parte da solução. E aí, dentro disso, a gente entra com a proposta. É nesse momento que você vai conseguir fechar o seu contrato. Se você já explicou qual é o problema, o que acontece com aquele problema caso ele seja resolvido e caso não. Você já apresentou qual é a solução. Então, qual é a proposta? É nesse momento que você vai falar exatamente o que deve ser feito, o que você precisa do seu cliente e o que você precisa para você, para que tudo ocorra bem e você consiga, então, fechar o seu contrato. Agora que você já conseguiu explicar exatamente todo o problema, identificando, aplicando, dizendo os prós e os contras, o que deve, o que não deve ser feito, e você já mostrou a solução, pronto, a proposta está completa e você consegue falar de uma forma com que ele consiga entender e dificilmente ele vai recuar na hora de dizer sim. E uma coisa muito legal que você pode incluir na sua proposta são 2 sentimentos. Sentimento de urgência, o seu cliente precisa entender que isso precisa ser feito agora, e o sentimento de vínculo. Mas o que é o sentimento de vínculo? É o seu cliente entender, sentir, ver em você que você é a solução para o problema dele. É você criar uma empatia. A Marcela fala muito bem disso, tanto do sentimento de urgência, quanto dessa questão de criar empatia com o seu cliente. Então, se você fez toda a sua proposta, se você está sempre com um sorriso no rosto, principalmente se você está falando numa videoconferência, até mesmo se for numa ligação por telefone, quando a gente sorri, a nossa entonação, ela vibra de uma forma diferente. A pessoa do outro lado, inconscientemente, consegue entender que você está sorrindo, que você está feliz, porque você acredita que a solução é aquela e que você acredita que essa solução vai realmente resolver o problema da pessoa. Então, sorrindo
e mostrando para aquela pessoa que você está ali para ajudá-la, vai fazer com que ela se sinta muito melhor. Então não deixe de rever e prestar mais atenção nessa parte que a Marcela fala sobre a questão tanto de sentimento de vínculo quanto o sentimento de urgência.